Alex, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudade das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, no Dever em Casa na TV, vamos ver um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 9º ano dos anos finais. Hoje, vamos trabalhar com a habilidade que identifica e relaciona as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. E o nosso objetivo de hoje é compreender a Grande Guerra e relacionar as mudanças ocorridas no pós-guerra. Antes de começarmos nossa aula, aproveita e já marca sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, se prepara, que a guerra já vai começar. Antes de entrarmos de vez no campo de batalha, vamos ver os motivos que nos fizeram chegar até aqui. Durante os séculos 19 e 20, surgiu o imperialismo, que são práticas políticas que têm como objetivo a expansão, seja do território, economia, cultura e outros. Essa expansão e dominação foi feita pelos países europeus no continente africano e asiático, como mostra a imagem aqui. Uma das consequências desse processo foi a rivalidade dentro da Europa, que começou a crescer mais do que o esperado. Junto ao imperialismo, teremos o surgimento do nacionalismo. Isso é, um sentimento de pertencimento a um grupo, através de vínculos raciais, linguísticos ou mesmo históricos. Durante o final do século XIX e o iniciozinho do século XX, as alianças com base no nacionalismo ficaram cada vez mais comuns. Porém, o estrangeiro, diferente de ser visto como apenas um rival, passa a ser visto como um inimigo a ser destruído, abrindo espaço para o surgimento do revanchismo, aumentando ainda mais a rivalidade entre essas nações. A Europa, por sua vez, passava pela paz armada. Todos os países europeus viviam em paz, porém, por trás dos panos havia uma corrida por armamentos e alianças secretas, que será conhecida como belicismo. Afinal, o século XIX na Europa ficou conhecido como um século de avanços tecnológicos. As armas estavam cada vez mais modernas. E esse período de inovação tecnológica e harmonia entre os países ficou conhecido como Belle Époque. Em tradução livre, seria a Bela Época. Alguns estudiosos da época diziam que era preciso uma guerra para acabar com todas as outras guerras e o mundo, enfim, viver uma eterna Belle Époque. E uma guerra chegava no horizonte. Toda essa tranquilidade e calmaria estavam para acabar. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa. Estão vendo a Sérvia aqui, de verde, bem pequenininha? Pois bem, a Sérvia tem um projeto, que é criar a Grande Sérvia. Para isso, ela queria anexar alguns territórios ao país, entre eles a Bósnia. Porém, a Bósnia tinha passado a pertencer ao Império Austro-Húngaro, esse grandão aqui de laranja. Apesar de ter ligações étnicas com a Sérvia. É isso mesmo que vocês estão pensando. Vem treta por aí. Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austríaco, e sua esposa, a duquesa Sofia, viajaram para a Bósnia para a inauguração de um museu. Sabendo disso, um grupo separatista chamado Mão Negra planejou um ataque ao herdeiro austríaco. Esse grupo era formado por jovens doentes que estavam dispostos a dar a vida pela separação da Bósnia da Áustria. E assim aconteceu. Os jovens se espalharam pelo caminho que o carro do arquiduque iria passar, e quem tivesse a oportunidade iria matá-lo. Assim que viu o carro, um dos integrantes do grupo não perdeu a chance. Lançou uma bomba para debaixo do carro. Porém, a bomba não é como as de hoje, e ela demorou alguns segundos para explodir, fazendo com que a explosão acontecesse no carro de trás, onde estavam os seguranças. E, por sorte, nada aconteceu com o arquiduque e a duquesa. Francisco Ferdinando fez questão de ir visitar o segurança ferido, já que aquele atentado era para ser para ele. Ignorando todas as recomendações de segurança, resolveu seguir o passeio pelo mesmo caminho. Afinal, o jovem rebelde já havia sido preso. Agora, imaginem a cena. O líder da Mão Negra, Gravilo Príncipe, estava morrendo de fome e resolveu comprar algo para comer.
Na volta, adivinha o carro de quem ele vê cruzando a esquina? Sim, o carro do Francisco Ferdinando. Ele chegou bem perto para não ter chance nenhuma de errar e atirou, matando Francisco Ferdinando e Sofia. Começava ali, em junho de 1914, a Primeira Guerra Mundial. Imediatamente, o Império Austro-Húngaro, que a gente também pode chamar de Áustria, irá atacar a Sérvia. Afinal, eles culparam a Sérvia pela morte do seu herdeiro ao trono. Os jovens da Mão Negra faziam parte de um grupo sérvio que queria a separação da Bósnia da Áustria. E assim vai começar a primeira declaração de guerra. Porém, durante o período de paz armada, diversos países formaram alianças secretas. E a Sérvia não estava sozinha nessa. A Rússia irá declarar guerra contra a Áustria. Mas calma, que não acaba por aí não. A Alemanha e a Áustria compartilhavam os mesmos planos de guerra. E com o ataque da Rússia contra o Império Austro-Húngaro, a Alemanha resolve declarar guerra à Rússia. Só que acontece que a Alemanha havia perdido uns territórios para a França. Ela aproveitou a guerra para tentar recuperá-los, declarando guerra aos franceses. E para chegar à França, a Alemanha precisou invadir a Bélgica, que era protegida pela Inglaterra. Aí já viu tudo, né? A Inglaterra vai se juntar à França e à Rússia e irá declarar guerra à Alemanha. E assim foi montada a Tríplice Entente, com Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Preparem a armadura e ajustem os capacetes que a Primeira Guerra já vai começar. Mas antes, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento, que aconteceu entre agosto e novembro de 1914. Foi um momento de deslocamento das tropas para o campo de batalha. Ao chegarem nos locais dos conflitos, iniciava-se a segunda fase da guerra, a Guerra de Trincheiras. Você já ouviu falar de uma trincheira? Sabe como que é uma? A trincheira é uma grande vala, cavada pelos próprios soldados, que servia como um grande corredor de defesa. Ali, os soldados chegavam a passar semanas e meses disputando com os inimigos as chamadas terras de ninguém. O objetivo era derrotar o inimigo para conquistar a terra de ninguém e avançar com as tropas. Nessa fase da guerra, a luta era contra o adversário e consigo mesmo. A vida dos soldados nas trincheiras era muito precária. Mal possuíam alimento e o pouco que tinham disputavam com ratos e outros animais. A guerra parecia estar ganha para a Tríplice Entente. Porém, em 1917, a Rússia irá passar pela Revolução Russa, que irá resultar na saída do país da guerra, abrindo espaço para o avanço alemão. É quando os Estados Unidos entram na guerra em defesa da Tríplice Entente, equilibrando novamente as forças e trazendo a vitória em novembro de 1918. A guerra havia chegado no fim e agora começavam a elaboração dos acordos de paz. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, apresentou um documento com 14 pontos, que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Nele, ele dizia que as alianças entre os países deveriam ser declaradas para todo mundo, colocando um fim nas alianças secretas. O segundo ponto deveria ser uma guerra sem vencedores ou vencidos. Bom, esse segundo ponto não foi muito bem aceito, não. Foi então que surgiu o Tratado de Versalhes, que foi um acordo de paz feito pelos franceses, ingleses, norte-americanos e italianos, sem a presença da Alemanha. Nele ficava declarada a paz entre os países e alguns outros pontos que deram que falar. A Alemanha seria a única responsável pela guerra e pelos seus danos. A Alemanha deveria pagar uma indenização à França e à Inglaterra pelos danos. Parte do território alemão seria dividido e transformado em um novo país, a Polônia. O exército alemão deveria ser de um número limitado de soldados e sem artilharia pesada. A guerra havia acabado, mas suas consequências atingiram todo mundo. Chegava ao fim os grandes impérios. Foi o caso do Império Austro-Húngaro e do Império Russo, trazendo diversas mudanças na geografia do mapa da Europa, com a criação de vários novos países.
Além disso, foi após a Primeira Guerra que os Estados Unidos se tornou o país número 1 entre as potências mundiais, deixando para trás os países europeus arrasados pela crise. Mas a pior consequência que a Primeira Guerra Mundial trouxe foi o revanchismo. A Alemanha saiu da guerra como a única culpada, além de sofrer várias consequências diretas. Isso irá gerar no país uma grande crise econômica, política e social. É nesse momento que irão surgir figuras que dizem que a culpa de tudo isso será da França e da Inglaterra, por exemplo, trazendo para a população um sentimento de revanchismo. Uma dessas figuras é Adolf Hitler. Mas isso é papo para outra aula. Agora eu quero ver quem prestou bastante atenção na nossa aula. O nosso quiz de hoje está super fácil. Eu irei ler algumas frases para vocês e vocês terão que completar com as palavras abaixo. Mas antes, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Vamos lá? Questão 1. Francisco Ferdinando, herdeiro do trono, inglês ou austríaco, estava em viagem à Bósnia para a inauguração de um museu. Acertou quem disse austríaco. Francisco Ferdinando era um arquiduque e o próximo na linha de sucessão do Império Austro-Húngaro. Questão 2. O ano de 1917 foi crítico para a Tríplice Entente, com a saída da... mas também foi o ano de virada, após a entrada dos na guerra. Rússia e Estados Unidos ou Inglaterra e italianos? Quem aí marcou a primeira opção? Isso mesmo, o ano de 1917, a Rússia assinou um acordo de paz e saiu da guerra. Vendo o enfraquecimento da Tríplice Entente, os Estados Unidos entrou na guerra. Questão 3. A Alemanha foi considerada a única culpada pela guerra após a assinatura do Acordo de Berlim ou Tratado de Versalhes. Quem aí marcou a segunda opção, Tratado de Versalhes, parabéns. Após a assinatura do tratado, a Alemanha passou a ser considerada a única responsável pela guerra. Hoje, vimos um pouquinho mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos relembrar? Vimos que a Europa vivia uma época de paz e prosperidade, mas que os líderes das grandes nações estavam preparados caso alguma guerra acontecesse. E assim começou um sistema de alianças entre os países. Algumas eram por conta da mesma origem étnica, outras por conta do mesmo interesse ou o mesmo inimigo. Até que o herdeiro do trono austríaco resolveu dar uma voltinha pela Bósnia. Lá tinha um grupo que não ia muito com a cara do Império Austro-Húngaro e não deu em outra. O pobre do Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia foram mortos por rebeldes sérvios. Aí já viu, né? A guerra começou. De um lado, a Tríplice Entente, com Rússia, França e Inglaterra, e do outro, a Tríplice Aliança, com Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A guerra foi dividida em dois momentos. A Guerra de Movimento, que é o momento de deslocamento das tropas, e a Guerra de Trincheira, onde começam os combates. Em 1917, a Rússia assina um acordo e sai da guerra, deixando a Tríplice Entente em maus lençóis. Com isso, temos a entrada dos Estados Unidos na guerra, acabando de vez com o conflito. Agora bastava decidir o que aconteceria com a Alemanha. E assim os grandes líderes fizeram, obrigando a nação alemã a assinar o Tratado de Versalhes e assumir toda a culpa na guerra. Ufa! Hoje a gente viu bastante coisa, não é? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de viajar comigo pela Europa durante a Primeira Guerra Mundial e conhecer mais sobre os acontecimentos desse período. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!